paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, olha como Deus é maravilhoso, olha como Jesus é bom conosco diante de cada situação. Vamos abrir aqui, texto base de hoje, já consagra o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Jesus está tomando conta de cada situação. Ó, texto base de hoje, Mateus 11, 28 até o 30. Ó, tá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga. Aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Assim acharei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é bom, a minha carga é leve. Querido, presta bem atenção. O que eu preciso entender diante de cada situação em nome de Jesus? Olha só. O que eu preciso entender diante de cada questão em nome de Jesus? Irmão, vinde a mim, você está cansado de carregar o seu peso? O que eu quero trazer para nós? Querido, toma o seu lugar na canga de Jesus. O que é canga? Vamos aprender o que é canga? Canga, cangaia, alguns falam canga, outros falam cangaia. Irmão, presta atenção, não tem lá o lugarzinho que coloca lá o boi? Coloca lá o boi? O boi, aí coloca duas madeiras, uma do lado, outra do outro. Aquilo ali é a canga. E o boi vai puxar aquele peso. O cavalo, né? Quando é cavalo, que tem a carroça e tal. É isso aí. Presta atenção, o que Jesus está falando para nós? Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Irmão, tem peso que não é para você carregar, que não é teu. Em nome de Jesus, para de carregar peso que é dos outros, que não é teu, querido. Em nome de Jesus, toma o lugar na canga de Jesus. Ó, o que ele falou? Ele não está sem carregar nada, ele carregou um fardo pesado por mim e por você. Ó, vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu estou carregando uma carga, você está carregando uma carga, mas às vezes tem peso que não é nosso, tem situação que não é nossa. Para de, aprende com Jesus. Tomai vosso lugar em minha canga. O que é isso? Porque, aprendei de mim, porque sou amável e humilde, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom. Perdão, a minha carga é leve, querido, presta atenção, em nome de Jesus, entra na canga lá, faz que nem o boizinho vai, e carrega. Se você colocar mais peso, o que ele faz? Ele para, ele empaca, não é? O jumento é mais teimosinho, né? Mas você coloca lá, ele empaca, ele não vai conseguir, porque não tem força. Se você ficar carregando peso que não é teu, vai cansar. O que Jesus está falando? Porque o meu pois o meu jugo é bom, a minha carga é leve. Nós estamos no mundo cheio de desafio, mas Jesus tem um jeito melhor de viver, tem um caminho melhor de viver, e eu preciso aprender a entrar lá na canga de tomar vosso lugar, tomai vosso lugar em minha canga, aprendei de mim. Entra lá na canga de Jesus, deixa ele conduzir as coisas, querido. Se você ficar carregando peso que não é seu, situação que não é sua, aprendei de mim que sou manso e humilde. Porque o meu jugo, a minha canga é leve, o meu jugo é bom e a minha carga é leve, não tem peso com Jesus. Para de se cansar com assunto esse, assunto aquele. A palavra está aqui. Agora presta atenção. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, leva embora, e descaiais da vossa firmeza, querido. Fica firme no que você está fazendo, em nome de Jesus. Aí ele vai falar aqui, não segue conselho do mundo, conselho que não vem de Deus, cuidado,
Ó, vos amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, cuidado com coisa do mundo, com invenção, homens abomináveis, situação contrária. Ó, presta atenção. Aí ele fala, sejam arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Você não está firme naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus tem para a sua vida? Não fica com aquilo, dispensa o conselho do mundo, a ideia da carne, a ideia das trevas, em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Querido, cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que eu preciso fazer? É conhecer mais de Jesus. Conhece mais de Jesus, aprende com Ele, querido. Toma o teu lugar na canga aí. Ó, tem peso que não é seu, tem situação que não é minha, não é sua. Nós vamos carregar peso que não é nosso. Vamos andar debaixo do cuidado da bondade e da misericórdia de Deus diante de cada situação, diante de cada questão. Ó, eu estou aqui, estou andando. Não, eu vou andar na canga de Jesus, eu vou andar na canga do mundo, na canga que o mundo tem, né? Não tem lá, você já entendeu, né? A canga onde põe lá o boizinho, ele puxa a carroça, puxa lá o milho, enfim, né? Isso daí é antigamente. Querido, você quer andar no quê? Na sua própria canga? Na canga do mundo? Não, cresce no conhecimento, aprende mais de Jesus. Olha o que ele falou: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Para de querer crescer, ficar debaixo da canga do mundo, da canga de homens abomináveis que quer que nós descaiamos. Não, eu vou andar na canga de Jesus. O que ele falou? O meu jugo é bom, é leve, o meu fardo é leve. Para de carregar peso que não é seu. Entrou em questão, você dispensa a questão. Ó, presta atenção. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este se opõe um ao outro para que não façais as coisas que querais. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. O que ele falou? Cresce na graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vou fazer? Na graça, favor não merecido, conhecimento da palavra de Deus. Aí ele vem aqui e fala assim, ó, presta atenção, a carne está lutando. Então, às vezes, você tem uma coisa para fazer que Jesus deu direção, ele deu direção, é desafiador, é algo difícil, mas, querido, a sua carne não vai querer fazer aquilo. Mas quando a gente faz, há contentamento, há alegria. Você quer ver uma coisa? Lembra quando Jesus fala para Pedro e os outros discípulos, eu vou padecer na mão dos sacerdotes, eu vou padecer na mão dos fariseus, dos escribas, né? E vai acontecer isso, e eu vou apanhar, vou levar chicotada, e eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chamou Jesus de canto: ô Jesus, não vai acontecer isso com o senhor não, negativo, não vai não. Aí ele falou: para trás de mim, Satanás. Sabe o que é isso? Era a carne de Pedro falando, influenciada pela carne do diabo, pela carne e pelo diabo. E Jesus mandou embora o diabo. Para trás de mim, Satanás. Irmãos, mas era desafio, era sofrer, mas era o propósito de Deus. O que eu preciso entender? Querido, a sua carne, a minha carne vai lutar contra o Espírito para nós fazer coisa que a carne quer. E sabe o que muitas vezes a nossa carne quer? A nossa carne quer sair por cima. Nossa, olha, eu fiz um discurso aqui que arrebentou e tal, e isso, e aquilo outro, né? Isso aí é coisa da carne, é coisa que a carne quer. A carne luta contra o Espírito, mas o Espírito fala assim, não, filho, fica humilde aí nessa situação, que eu estou trabalhando nisso aí, e o propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Mas o que eu preciso fazer? Crescer na graça e no conhecimento, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de... Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Querido, presta atenção. Eu preciso ser guiado pelo Espírito, você precisa ser guiado pelo Espírito, andar lá na canga que Jesus tem para nós, entra lá, vai, pega o que Jesus tem, porque o que ele falou? O meu jugo é bom, o meu fardo é leve, eu estou carregando peso do mundo, peso que não é meu, ideia de maluco, coisa doida, que quer fazer a gente descair, homens abomináveis. Não foi isso que a gente acabou de ler aqui agora? Presta bem atenção que em nome de Jesus, o que ele vai falar aqui? Vamos
aprender mais de Jesus? Ó, João capítulo 8, versículo 4. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais sejam apedrejadas. Todavia, tu o que dizes a este respeito? Eles falavam assim para reprová-lo, para prová-lo e terem alguma coisa de que acusarem. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Faz de besta, querido. Faz de tonto. Ai, eu não estou escutando nada. Nem ouvi o que falaram aí nesse monte de assunto aí. Não, querido, por quê? Porque eles queriam alguma coisa para acusar. Já sabiam que na lei mandava, homens abomináveis, queria mandar pedra na cabeça da mulher e queria autorização de Jesus para colocar Jesus como um tirano. Ó, Jesus é um tirano, mandou jogar pedra na dona aí. Aí, não, Jesus não mandou jogar pedra, tá indo contra a lei. A lei, o que ele falou? Se você andar pelo Espírito, você não vai estar subjugado pela lei. Sabe o que é isso? Eu preciso ter equilíbrio nas coisas que nós vamos fazer. Eu preciso crescer no conhecimento, na graça, o favor não merecido e deixar o Espírito Santo guiar. Monta aí na garupa de Jesus, entra na canga de Jesus, entra aí, ó, que ele vai, eu vou carregar aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus, do projeto, mas tem desafio, mas é leve para mim, porque ele me deu, pode ser pesado para você, o seu pode ser pesado para mim, mas quando eu entro na canga de Jesus, ó, eu vou carregar aquilo que ele tem. Aí esses homens aqui estavam cheios de ideia, né, cheio de conversa, cheio de assunto, querendo pegar Jesus, querendo fazer ele descair, mas ele estava crescendo na graça e no conhecimento, certo? Cresce na graça e do conhecimento. Ó, é palavra e espírito. Você lembra do Daniel? Daniel falou várias coisas, não falou? Ensinou várias coisas, mas ele era cheio da presença de Deus, tinha conhecimento e tinha palavra, tinha conhecimento e era cheio da graça, do poder de Deus. O que eu preciso? Eu preciso ter conhecimento. Mas só o conhecimento vai ficar aqui na lei. Esses caras queriam pegar Jesus porque tinha uma lei. E foi Deus que deu a lei, mas o que Deus está fazendo comigo e com você? Ó, filho, cresce na graça, no conhecimento. Deixa o Espírito Santo guiar para você não estar subjugado, estar debaixo da lei. Aí eu vou ficar só na lei. E é lei para lá, lei para cá. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Querido, não dá brecha para carne, mas também não entra, ó, não fica debaixo da lei, não, que Jesus tem equilíbrio para as coisas, certo? Continua aqui comigo em nome de Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Querido, quebrou os caras no meio. Sabe por quê? Ele não ia condenar a mulher à pedrada porque ele veio nos salvar. Ele não ia quebrar a lei de Deus porque foi Deus que deu para Moisés. Mas quando eu estou debaixo da condução do Espírito, estou na canga que Jesus projetou para mim, eu vou viver o equilíbrio do Espírito diante de cada situação, em nome de Jesus. Eu vou viver o que ele tem, em nome de Jesus, sem machucar ninguém e sem sair doido. E agora falou isso, falou aquilo. Oh, meu irmão. Aí, e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Ó, não vou ficar olhando para vocês não, porque eu dei um checkmate aí, né? No xadrez, isso se diz um checkmate. A pessoa não tem saída. Perdeu o negócio ali do xadrez, certo? Pronto. Os caras ficou quietinho, ficou caladinho, porque não sabia o que fazer. Ó, aí o que aconteceu? Mas Jesus veio para salvar a mulher e salvar os caras que estavam cheio de lei na cabeça deles, cheio de lei. Se andar pelo Espírito, não estáis subjugados pela lei. Não foi isso que a gente leu? Aí ele falou assim, ó, então aqueles que ouviram isso, sendo convencido por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Irmão, a mulher ficou em pé, não levou pedrada. Jesus não quebrou a lei. Deixa eu te dizer uma coisa.
Deus não quer que você quebre lei, não quer que eu quebre lei, mas eu preciso andar debaixo da condução de Jesus, na canga de Jesus, e deixar o Espírito Santo conduzir as coisas. Continua aqui. Quando Jesus ergueu, vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Você está aqui, não é porque você acertou, é porque você errou. Mas eu tenho salvação para a tua vida. Não anda na lei, não. Deixa o Espírito Santo conduzir as coisas. Toma, texto base, ó, vinde a mim, tomai vosso lugar em minha canga. Entra na canga que Jesus tem para você, na canga que Jesus tem para mim, e vamos viver no amor de Cristo, em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, eu peço a Ti da Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Oh Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Me ajuda, Deus, a tomar o meu lugar na Tua canga, Deus, todo dia, Pai. Tomar o meu lugar na Tua canga, seguir a condução que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, diante de cada questão. Unge com o Teu poder a Tua graça, unge com a Tua unção e a Tua misericórdia. Estende as Tuas mãos de maneira poderosa, em nome de Jesus. Vem manifestando do Teu poder, vem quebrando todo mal, toda situação contrária. Abre a nossa mente para a Tua palavra. Jesus, me ajuda, Pai, a crescer na graça, Pai, e no conhecimento, ser guiado pelo Teu Espírito e não estar debaixo da lei. Jesus, me ajuda a ter temperança, Pai, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e que eles possam ter comigo também, Pai. Em nome de Jesus, unge-nos com o Teu poder, a Tua graça. Nos enche da Tua presença, Espírito Santo. Alcança cada um que está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração agora, Pai. Enche da Tua unção e do Teu poder, e eu quero declarar, em nome de Jesus, meu irmão, eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.